Tudo bem, alunos? Vamos ver nessa aula de hoje os primeiros estudos sobre conjuntos. É um tópico muito fácil, só prestar bastante atenção, ler o material de apoio que vocês vão encontrar em livros, na biblioteca, o livro que você acompanha. É bem simples. Começando pelos elementos básicos de conjuntos. O próprio conjunto e os seus elementos. Então, o que é um conjunto? Um conjunto é um agrupamento de algumas coisas que têm características comuns. É uma reunião de alguma coisa, é uma coleção. Então tem gente que tem coleção de figurinhas. Isso aí é um conjunto de figurinhas. Tem alguns mais poderosos que têm coleção de carros. Então ele tem um conjunto de carros em sua garagem. Cada um faz os seus conjuntos como bem pode e bem quer. Aqui nós então vamos estudar os conjuntos dentro da matemática. Vamos dar uma ênfase aos conjuntos numéricos. Mas lembra vocês que conjunto, pela definição, pode ser um agrupamento, uma reunião de qualquer elemento. Tá bom? Importante a gente frisar algumas coisas aqui que são interessantes, que são as notações. Correto? Então nós vamos sempre fazer referência aos conjuntos usando letras do alfabeto latino maiúscula. Então, por exemplo, aqui só para a gente entender. Vamos imaginar aqui o conjunto A, B, C, D. Normalmente a gente vai usar as chaves no início e no fim e vamos representar os conjuntos. Tá? Não podemos usar esse tipo de representação aqui, que é muito comum, que é pela designação dos elementos ou pela propriedade dos elementos. Então vamos pensar um outro conjunto aqui, também com as letras. Vamos colocar A, E, I, O e U. Tudo bem. Então essas letras são as vogais. Então eu posso representar o conjunto B assim, ou o conjunto B eu posso representar assim. X barra X é vogal e pronto. Muito bem. Então vamos entendendo. Aqui é pela designação dos elementos ou pela escrita por extenso de todos os elementos. E aqui pela caracterização de sua propriedade comum. Todas essas letras são vogais. Então, X tal que X, X tal que. Então, essa barrinha aqui a gente lê tal que, quer dizer, existe um elemento X, qualquer um, não sei quem ele é, tal que esse elemento X existe, tem essa característica, é vogal. Muitas pessoas estranham, porque nós temos 5 vogais, aí acha que tem que estar no plural, são vogais, mas na verdade porque você está analisando elemento por elemento. Como assim? O A não são vogais, o A é vogal, o E é vogal, o I é vogal, o O é vogal e o U é vogal. Aqui a gente fala de cada elemento. Então todo elemento que tiver essa característica, ser vogal, ele faz parte do nosso conjunto. Então estamos aí com a caracterização dos elementos. Então a gente pode fazer desse jeito ou do outro. Tá bom? É importante lembrar que a gente vai usar, às vezes, outros símbolos matemáticos. Então nós temos o símbolo matemático para o E. Então quando você vai falar assim, uma coisa e outra, a gente às vezes usa o E mesmo, ou usa esse sinal. Também usamos o ou, uma coisa ou outra, ou esse sinal. Então aqui são iguais. Tá? Também parecido com esse sinal, nós vamos ter o sinal de maior, o sinal de menor, o sinal de maior ou igual e o sinal de menor ou igual. Beleza? Tem gente ainda que se confunde com isso aqui. Eu só lembro que nós lemos qual que é o sentido da leitura
nossa, né, aqui no Brasil, no mundo ocidental, é da esquerda para a direita. Então esse é o nosso sentido de leitura. Lembrando disso, vou virar a folha aqui. Lembrando disso, temos, por exemplo, quando você coloca aqui, né, x sinal y, tá vendo? E põe a sinal b. Aí fala assim, como é que eu sei que esse aqui é um e esse aqui é outro? Né? É só você verificar a boquinha do sinal, ó, ela está virada para o x. No caso aqui a boquinha está virada para o b. É só lembrar que a boquinha sempre está virada para o lado do maior elemento. Então x é o maior elemento e no caso de cá b é o maior elemento. Como a gente vai ler daqui para cá, né, da esquerda para a direita, como ele é maior, então você lê x é maior que y. Aí aqui, como a gente lê da esquerda para a direita, o maior está de lá. Então logo, se o maior está de lá, o de cá só pode ser quem? Menor. Então A é menor que B. X maior que Y, A menor que B. Né? Com essa explicação, fica fácil a gente ler e não errar mais esses sinais. Correto? Beleza. Seguindo também, é importante a gente determinar aqui alguns conjuntos importantes. Então, será chamado de conjunto universo. Conjunto universo é aquele conjunto que reúne todas as características comuns, é o conjunto maior. Então, por exemplo, você estuda aí numa escola ou numa faculdade, né? E você tem a sua sala. Muito bem, você é um elemento dessa sala, mas os outros alunos também da sala, os outros alunos das outras salas, eles pertencem a um conjunto maior, que é o conjunto dos alunos da sua escola ou dos alunos da faculdade. Então esse é o conjunto universo, se o assunto for esse. Correto? Muito bem. Falando de conjunto universo, e já que nós vamos falar mais de conjuntos numéricos, né? Então eu lembro a vocês que nós temos o conjunto dos números naturais. Quais são esses? O conjunto dos números naturais são os números que nós usamos para a contagem. Muito bem, aí é bom aqui que já apareceu a reticências, então quando eu coloco a reticência no final ou no início, é para indicar que esse conjunto tende a um enumerável. O que é o enumerável, né? Na sala a gente fala é o infinito. Infinito é o que não tem fim, nada disso. Infinito é o inumerável, é um número tão grande que a gente não sabe determinar qual é. Ok? Temos também o conjunto dos números inteiros. Tudo bem, o conjunto dos números inteiros, eles já são uma ampliação dos naturais. Ele já começa com reticência, vem menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e vai para a reticência. Então nele vai conter os naturais, só que também vai ter aqui os naturais precedidos do sinal de negativo, né? Então os números negativos já entram aqui nos inteiros. Depois também temos os racionais. Os números racionais, aqueles que podem ser escritos na forma de uma razão, de um quociente, por isso que é a letra Q. Né? Então, por exemplo, 2/5, né? Um pouquinho menos 2/5, menos 0,1, 0, 2, 3 sobre... vamos pôr aqui, 7 sobre 2, 5,45 e assim vai. Então, dentro dos racionais, né, vão entrar todos os números naturais, todos os números inteiros, né, todas as frações e todos os números decimais finitos, correto? Basicamente, o que é um número racional? É aquele que pode ser escrito em forma de uma fração.
Tá? Então, só para entender, o π, que vai fazer parte dos números irracionais, né? Todo mundo sabe que o π, né, ele apresenta a dízima, né, 3,14, e vai, dízima não periódica. Como ele não tem período, não tem como a gente determinar uma razão, escrever esse número por uma razão. Também serão números irracionais as raízes não inteiras, raiz de 5, raiz cúbica de 4, né? E aí vai também para o infinito, né? Aqui também começa o infinito, me desculpe, eu esqueci. Tá? Então tá aí os números irracionais. Tudo bem, e depois deles todos vem os números reais. Beleza, o que são os números reais? São nada mais é do que a reunião dos 4 anteriores. Então, quando você pega conjuntos naturais e faz a união, daqui a pouco eu vou falar de união, mas união é juntar, né? Somar, colocar tudo num conjunto só, né? A união dos naturais com os inteiros, com os racionais e com os irracionais, né? Até muito engraçado que forma essa palavrinha aqui, Nuzuki. Então o que é o Nuzuki? Nuzuki é o conjunto dos números reais, porque é a união dos naturais, inteiros, racionais e irracionais, tá? Então, daqui a pouco, na próxima aula, a gente continua falando um pouco mais dos conjuntos, né? E explicando e falando mais detalhes. Na próxima aula já vamos entrar em subconjuntos. Até lá!